esse curso é muito usado, formação de capelão. Toda igreja tem que ter um capelão, porque tem determinados hospitais, presídios, que só aceita visitação se a pessoa for pastor e capelão ao mesmo tempo, né? E se for só capelão, aí eles aceitam também sem dificuldade. Capelão, geralmente tem uma capela lá no presídio, tem uma capela lá no órgão público, na base militar, tem uma capela nas grandes escolas, nas grandes empresas públicas. É um local lá, um salão apropriado para orações, né? Então geralmente tem. Então você, com o curso de capelão, você pode prestar concursos. Tem determinados locais públicos que abrem concursos. E lá no edital, eles falam, aceitamos pessoas formadas em capelão, na capelania, não importa que seja curso livre. Lá, fazendo-se a referência que não importa que seja curso livre, capelão pode ser curso livre. Lá fazendo essa referência, você obtém um certificado e vai fazer a inscrição daquele edital. E no dia das provas você está lá, aqui tem toda a matéria sobre capelania. A capelania do Brasil, capelania do exterior, especialmente dos Estados Unidos. Para você ter uma ideia, o governo dos Estados Unidos apoia e dá mais moral para um capelão do que para um pastor. E praticamente 90% do conteúdo aqui dessa apostila de capelão, ela está contida lá na apostila do curso de pastor. Mas os Estados Unidos abrem mais espaço, dá mais ênfase para capelão. Nós temos muitos alunos que formaram em capelania aqui no Brasil, viajaram para os Estados Unidos e com o certificado, com a credencial, com a carta de recomendação, não tiveram dificuldade nenhuma para terem o visto no seu passaporte e entrar nos Estados Unidos. Estados Unidos apoia muito o cristianismo. Se a pessoa chegar lá, falar que é um capelão cristão ou um pastor cristão, ele tem toda a moral, não é? E ele cria obstáculo para outras religiões heréticas, especialmente do Oriente Médio, porque não tem o espírito cristão. Os Estados Unidos, lá, todos eles sabem da doutrina cristã, eles sabem que é um povo pacífico, ordeiro, um povo ético, um povo moralista, um povo que prega a sã doutrina, um povo que defende a família, um povo que é contra o abuso sexual, escravidão, que é contra abuso de idosos, contra abuso para animais e etc. Então é um povo que a característica da doutrina cristã é muito bem aceito lá nos Estados Unidos. Então esse curso de formação de capelão são 2 apostilas, nós temos muito conteúdo muito bom nele. Você quer trabalhar numa base militar da Marinha, Aeronáutica, Exército, ou um presídio, um lugar público, pedem muito isso, pedem muito mesmo. Há uns 10, 15 anos, quando eu soltei esse curso pela primeira vez, nós tivemos centenas de alunos do litoral brasileiro, que estavam ali na Marinha, para poder receber um aumento de remuneração também. Se lá no edital, ou lá na progressão salarial, do soldo daquele soldado lá, naquele cargo que ele está ali, se lá fala que com a apresentação de um curso de capelão, do certificado de capelão, aquele policial vai ter o soldo maior, vai aumentar 12%, 20% ou 5% que seja, já é conveniente, compensativo, aquele policial fazer esse curso de capelão. Então tivemos uma explosão muito grande, na época soltamos, foi muito válido e hoje o povo está pedindo em todos os locais, e não só no Brasil, comunidade de brasileiros em diversos países, eles pedem, fazem a tradução do certificado, da credencial no idioma daquele país que aquela pessoa está, e ali ele vai ter vai ser olhado com outros olhos, uns olhos mais amigáveis, de mais carinho, de mais receptividade, e aquela pessoa no trabalho que ele vai estar executando ali, ele vai ter uma remuneração maior. Então faça o curso de capelão. E você do interior do Brasil, você que já é um pastor, é bom fazer também o curso de capelão. E é bom que tenha aí na sua cidade, na sua igreja, pelo menos um evangelista que tenha também o curso de capelão. Creio que em todas as igrejas
Em todas as cidades, as igrejas, elas têm horário para evangelização lá no presídio, na penitenciária, na cadeia pública. Então é muito importante você chegando lá com o título de capelão. Você vai ter mais moral, você vai ser mais bem aceito. E as autoridades da sua cidade, lá do poder legislativo, lá do executivo, do judiciário, especialmente do judiciário, o juiz vai ver que você tem um certificado de capelão, vai te dar toda a moral, vai saber que você é uma pessoa que sabe ministrar o consolamento. Capelão é para ministrar o consolamento, não é só para ministrar religião. Capelão, você vai ministrar uma alta ajuda, uma motivação, um consolamento emocional, espiritual, social. Por exemplo, para um preso detido numa penitenciária, você vai ministrar um consolamento social para ele, ministrar um consolamento emocional, você vai ministrar um consolamento de alta ajuda. E o serviço do capelão, ele se desdobra em duas faces. Não é só para o preso lá no presídio. Você vai pegar o endereço do pai dele, da mãe dele, do irmão dele, da esposa dele, dos filhos dele, o que for da família dele. E vai lá no endereço lá da família dele, ministrar o consolamento para a família. Porque o capelão faz duplo trabalho, para aquele que está detido e para a família daquele que lá está fora, no bairro, lá na cidade, sofrendo, chorando, esperando a saída daquele seu querido que está lá nas grades. Então o capelão vai fazer todo esse tipo de trabalho. É muito importante saber de tudo isso. O capelão não vai chegar lá e só evangelizar, só discipular, só consolidar. Isso aí é um dos 20 itens do trabalho do capelão. A pessoa que pensa que capelão é só pregar, evangelizar, discipular, batizar, não, isso aí é um dos 20 trabalhos do capelão. E inclusive a lei brasileira aceita que tenha conhecimento e saiba prestar ajuda social, ajuda emocional, ajuda filantrópica, ajuda de alta ajuda, a motivação, que saibam falar palavras psicológicas para você entender. Como se você fosse apenas um psicólogo, não é? O psicólogo que vai dar o aconselhamento emocional, que vai aconselhar aquela determinada pessoa. Então o capelão aqui, ele é o psicólogo, ele é o pastor, ele é a pessoa que vai ajudar o próximo, que vai estender a mão para o próximo e tirar esse próximo daquele poço de abismo de onde está sofrendo, naquele lamaçal que ali complicou a sua vida, caiu, teve algum problema, cedeu-se à tribulação e está ali encarcerado. O outro está no leito de dor. O capelão também faz o trabalho lá no hospital. O capelão, quando ele vai visitar o leito de dor no hospital, ele sendo capelão, ele é um pastor, um capelão, ele vai chegar ali, ele pode topar ali com pessoas de outras religiões. Ele pode encontrar ali um muçulmano no leito de dor, ele pode encontrar ali um espírita no leito de dor, ele pode encontrar um católico. Então esse evangélico cristão, ele não vai chegar lá e já pregar Cristo e exigir a conversão, discipular. Não, ele como capelão, ele vai chegar no leito de dor para consolar aquela pessoa que está aí ferida, doente, semi-morta, desenganada. Então ele vai consolar aquela pessoa para amenizar aquela dor psicológica e indiretamente, não é? Lá com a sabedoria espiritual que Deus deu, ele vai procurar as brechas e evangelizar, falar do amor de Deus, não é? E aí ele vai fazer o papel de um verdadeiro capelão cristão. E indo lá na família daquele que está lá no leito de dor, para também fazer o consolamento lá do outro lado da face 2 do trabalho da capelania. E assim por diante, em uma escola, aconselhar os jovens, em uma escola que teve acidente, por exemplo, né, que às vezes algum marginal chegou lá, baleou 8 pessoas, se suicidou, matou colega, e assim por diante. Chegar em um ninho do urubu no Flamengo, procurar os pais, familiares e consolar. Chegar em um Brumadinho da vida, que teve ali uma barragem estourada, e de casa em casa consolar aquelas pessoas, levar uma autoajuda, uma motivação, uma autoestima. Então é muito importante o trabalho do capelão.
lá na sala dos professores, professor chorando, com problema com o aluno, com problema de doença, com problema na família. Então o capelão tem que dar as mãos para todos, aqueles que estão sofrendo problemas, quer sejam físicos, de doença, financeiros, de dinheiro, saúde, quer ser qualquer tipo de problema, familiar, questões com filhos, com o esposo, com o pai, mãe, avós. O capelão tem que saber conversar e muito, não é? E o capelão, sendo cristão, ele leva vantagem, porque ele tem dentro dele o Espírito Santo, e esse Espírito Santo é um Espírito que emite carisma, que emite alegria, que emite paz, conforto, fé, para levar aonde a pessoa não tem mais esperança. Portanto, faça o curso de capelão, vai ser muito bom para você, e você vai sobressair muito bem no trabalho de ajudar o próximo.